Bem-vindos, primeiro ano. Eu sou Adriano, professor de artes. Pessoal, nós vamos ver sobre o corpo nas artes circenses. Veremos brevemente o uso do corpo humano dentro do meio circense, desde o uso da força, habilidade e também o uso da atuação cômica. Então a gente vai ver dois extremos dentro do circo. Nós temos aquelas pessoas que parecem sobrenaturais, têm uma força física incrível, uma habilidade incrível, que na verdade são todos atores. São atores que fazem uma representação, e atores quase comparados a atletas. E nós temos, por outro lado, aqueles atores que são cômicos, que são os palhaços. São aqueles atores que fazem, ao contrário da força sobrenatural, fazem aquelas coisas cotidianas se tornarem tão difíceis que se tornam até engraçadas, e é exatamente uma apresentação bem interessante para nós que assistimos. Vamos em frente. Então, vamos fazer duas perguntinhas, pessoal, só para a gente tentar fixar legal na nossa ideia dessa aula, tá? O corpo humano pode se tornar o corpo humano pode se tornar um super-herói? De repente você acha que uma pessoa que treina muito, faz muito alguma habilidade, pode se tornar uma coisa que quase que mais do que o ser humano, que se torna uma pessoa com uma força sobrenatural, de repente? E outra pergunta, o humor pode usar o corpo como principal ferramenta? Vocês acham que uma atuação cômica pode utilizar o corpo como uma ferramenta bem interessante que vai ser super engraçada? A gente vai ver que essas duas respostas, sim, podem acontecer. Então vamos lá, nas artes circenses, muitos artistas colocam seus corpos em situações que dependem de grande habilidade, destreza, força física e muitas vezes em ações que trazem riscos. Uma apresentação circense geralmente é composta por uma série de pequenas apresentações das mais variadas habilidades. Essas apresentações são chamadas no meio circense de números. Então o que acontece? Nós temos dentro do circo, nós temos vários tipos de, vamos colocar, de habilidades. Então tem equilibrista, tem o cara da força, tem o cara que trabalha com o trapézio, tem o cara que é contorcionista, então a gente vai ter várias coisas. E, na verdade, o circo é um grupo de atores, são pessoas que representam algo. E esses atores, de repente, eles têm uma especialidade. E essas pessoas que fazem essas habilidades, eles se tornam praticamente quase que atletas. Então eles têm que treinar muito a parte física para poder fazer a representação. Tanto é que no dia do circo eles se apresentam, eles têm todo um figurino especial para eles se apresentarem. Mas o que acontece? Esses espetáculos são chamados de números. Então, dentro desses espetáculos, nós vamos ter duas vertentes. Nós vamos ter as pessoas que têm aquela coisa que passam até por riscos, que podem ser coisas que eles podem até perder a vida, dependendo do que eles vão fazer. E nós temos aquele lado cômico do circo, aquele lado alegre, que são aqueles atores especializados no humor, que vão utilizar uma coisa simples do cotidiano com uma coisa muito difícil, uma coisa bem engraçada. E vão trabalhar muito com essa coisa da representatividade. Então, a gente vai ver isso agora. Então nós vemos que muitas das modalidades acrobáticas têm sua definição vinculada aos equipamentos que são utilizados em suas apresentações. Esses equipamentos são chamados de aparelhos. Assim o trapézio ou a cama elástica, por exemplo, são alguns dos aparelhos circenses. Então, na verdade, para você fazer todas as habilidades, muitas vezes é necessário que tenha alguma ferramenta para te ajudar. Então, o trapezista com certeza vai precisar do trapézio. Contorcionistas muitas vezes vão precisar de objetos que eles podem utilizar para fazer contorção, ou muitas vezes vão precisar de locais elevados para eles poderem se apresentar. Então, todos esses aparelhos são ferramentas que vão utilizar nessas apresentações, que é uma coisa que está dentro dessa dinâmica de palco. E nós temos também elementos variados que compõem a cena, o figurino, a iluminação. Como a centralidade de todos esses números encontra-se principalmente no corpo e na realização de uma proeza e de uma habilidade quase sobre-humana, por exemplo, um trapezista, aos olhos do público, parece desafiar as leis da física ao passar pela ideia de voo. Então, o que acontece? Nós vemos que essas ferramentas, elas vão ser ferramentas que vão ser utilizadas para, vamos colocar como para potencializar as habilidades que as pessoas fazem. Como nós temos um senso teatral, nós vamos utilizar exatamente os elementos do teatro. Quais são os elementos principais do teatro? Os elementos formativos do teatro são o ator, o texto e a audição. Nesse caso, o texto não vai precisar, porque a própria expressão corporal vai ser como se fosse um texto. Então nós temos a pessoa do ator que vai fazer a representação, o texto vai ser a questão mesmo do corpo da habilidade, e a questão da audição vai ser a receptividade do público com relação àquilo que está vendo. E outra coisa, nós temos elementos complementares do teatro. Quais são os elementos complementares do teatro? Nós temos a iluminação, nós temos a direção, nós temos o traje, nós temos a maquiagem, nós temos a sonoplastia e nós temos a cenografia. Tudo isso está dentro do circo. Por quê? Inclusive a direção existe uma pessoa que fez o treino, uma pessoa que coordenou, e essa pessoa vai coordenar os outros também. Então com isso nós temos todos esses aparatos que vão exatamente trazer mais e mais força
para a apresentação que está sendo feita. E lembrando que eles vão dar a ideia que rompe inclusive as regras da física. Por quê? Tão boa habilidade, tão forte e tão impacto dá na questão dessa apresentação com todas as ferramentas que vão utilizar, que vão dar a ideia que é a pessoa quase um super-herói. Na verdade não é, mas dá essa ideia da super força, dá essa ideia da super habilidade, que é uma coisa que vai impressionar demais o público e isso vai reverter numa audição positiva com relação ao público ao ator. Então vamos fazer a primeira pergunta, pessoal, só para fixar. Qual o nome usado para as apresentações do circo? Que nome se utiliza para cada apresentação que acontece naquele palco? Responde para mim lá e já nos encontramos novamente.
Responderam lá, pessoal. Beleza, vamos em frente. Só lembrando, pessoal, que uma coisa interessante que, como eu já falei do palco, o palco é chamado de picadeiro e também é chamado de círculo. Então, o círculo é exatamente aquela parte central. E lembrando que Philip Ashley, que foi a pessoa que criou o circo, mais ou menos lá no século XVIII, em torno de 1770, se não me engano, ele fez exatamente uma coisa tentando fazer um entretenimento através de acrobacias e cavalos, e ele foi a pessoa que acrescentou os palhaços. Então, com isso, ele fez exatamente aquilo que conhecemos como um circo, e um pouco tempo depois, algum tempo depois, vai ter P.T. Barnum, que vai ser aquela pessoa que vai exatamente divulgar mais ainda essa questão do circo, como nós conhecemos o circo hoje. Mas o Ashley ele fez exatamente isso, a questão de trazer habilidade, trazer essa coisa do sonho e trazer essa coisa de você trazer algo novo, uma habilidade nova que ninguém sabia que existia e apresenta para o público. E isso até hoje é a cerne do circo. E nós temos o corpo dos acrobatas trabalhando a ideia do corpo sublime. Sublime no que diz respeito à qualidade de superar aquilo que é normal, como se desafiasse as leis naturais buscando algo sobre-humano. O corpo das acrobatas é um corpo em condições de força e equilíbrio que vai além das realizações da vida cotidiana. Então nós temos agora, na nossa visão, atores hiper preparados como atletas que eles têm que fazer esse treino diário para ter uma habilidade extra, ou seja, aquela habilidade que vai passar muito mais, quase que um sobrenatural, mais que uma pessoa normal. A pessoa normal não conseguiria fazer isso, mas é uma questão de muita disciplina, uma questão de muito treino. Então o ator, vamos colocar o ator que vai fazer acrobacia, que ele vai fazer toda essa prestação, aquele vai fazer trapézio, equilibrismo, ele vai trazer isso, vai trazer a audição como uma coisa que é meta para ele, que a pessoa receba aquela habilidade e se impressione com aquilo. Então ele sempre vai trabalhar para que exista essa impressão do uau que acontece quando a pessoa faz alguma coisa diferente. Então ele sempre vai manter dessa forma. E nós vemos que, por exemplo, nós estamos aqui, trabalho de trapézio, trabalho de contorcionismo, é uma coisa que fica muito evidente, uma coisa que chama a atenção das pessoas. E como é uma coisa teatral, ele vai trabalhar muito com figurino, muito com ambientação. Por exemplo, aqui você vê iluminação, você vê figurino, apresentação. Então é uma coisa que chama bastante atenção e é essa intenção dentro do circo. E a gente vai ver que a dramaturgia do espetáculo traz diversas sensações e possibilidades da apresentação e representação do corpo, em oposição à tensão de uma acrobacia ao relaxamento cômico trabalhado por uma das figuras centrais da história das artes circenses, que é o palhaço. Lembrando vocês que, dentro da concepção do palhaço, a primeira forma que apareceu o palhaço era o palhaço de rosto branco, ou palhaço branco, e o palhaço Augusto. O palhaço Augusto é esse que está aparecendo na foto ali, e o branco é aquele palhaço que tem aquele rosto branco com um cone na cabeça. É aquele palhaço bem antigo tradicional. Nessa visão antiga, o palhaço branco é aquele palhaço muito esperto, que sempre tirava a vantagem do palhaço Augusto, que é aquele palhaço mais bobinho, vamos falar dessa forma. E eles faziam essa coisa, esse diálogo cômico, muitas vezes um diálogo sem palavras, mas trazia essa coisa de sempre um tirar vantagem do outro, que era uma brincadeira. Hoje em dia, o palhaço branco não existe mais. Muito difícil aparecer algum, mas utilizamos mais a linguagem do Augusto. Então, o Augusto são os dois palhaços e ainda tem essa dualidade de ter sempre aquele palhaço que é o mais esperto, leva vantagem, e o outro que é mais bobinho, que cai nas brincadeiras do primeiro palhaço. Então, esse diálogo, vamos falar, essas duas pessoas falando, continuando até os dias de hoje e trazendo esse tom cômico. E esse tom cômico vai fazer o quê? Vai fazer com que, no local daquela super habilidade, ele vai trazer aquela coisa do cotidiano que é engraçado e evidenciado ainda mais. Então a gente vai ver que o palhaço é a extrema contraposição da sublime trapezista. O palhaço todo exagerado, as ações mais simples do cotidiano, assume grande dificuldade, como se o palhaço fosse incapaz de movimentos mais corriqueiros. Esse personagem torna-se uma caricatura do ser humano. Então, basicamente, por isso que foi utilizado mais esse palhaço Augusto nos dias de hoje. Porque ele é mais colorido, ele é mais engraçado, ele é mais legal, ele é mais estético, mas ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aquilo que é simples do dia a dia e ele vai fazer o contrário, uma coisa difícil. Então, ele vai trazer o engraçado dentro de uma coisa normal. De repente, você vai trocar uma lâmpada e o palhaço vai trocar a lâmpada, vai ser aquela coisa, não consegue trocar, cai, despenca, quebra um monte de coisa. Então, quer dizer, ele vai pegar uma situação simples e vai se tornar uma coisa muito engraçada. Por quê? Ele vai buscar uma audição que a pessoa que está assistindo ele vai buscar que exista o riso, que é exatamente o retorno que o trabalho dele está sendo bem feito. Então, essa é exatamente a grande oposição daquele primeiro, que são os sobre-humanos, são aqueles que são atletas. Esse daqui não. Esse aqui é um atleta também, só que um atleta que busca trazer uma sensação diferenciada daquele. E para ser palhaço também.
muito treino, muita concentração, a questão de quedas, eles têm que ter cuidado para que tem que cair de uma forma, de uma queda que ele não se machuque, então é uma queda técnica, ele é quase com um dublê, porque ele pode passar por várias coisas sem se machucar, mas ele quer trazer o quê? O riso do público e trazer essa coisa do lado cômico do espetáculo. Certo? E vamos fazer a segunda pergunta, pessoal, para dar uma encerradinha. Segunda pergunta: qual personagem central utiliza o humor dentro do circo? Muito fácil. Qual personagem que usa humor? Responde para mim e já voltamos. Até lá.
Responderam lá, pessoal? Beleza, vamos em frente. O que nós vimos agora nesse momento? Nós vimos brevemente a grande diversidade de formas de utilizar o corpo humano dentro das artes circenses e como habilidades de humor podem ser grandes ferramentas de expressão. Agora, lembrando vocês que arte circense, se a gente pensar bem, os espetáculos acontecem desde lá, desde a fundação, vamos colocar, da Grécia Antiga, até antes. Nós temos isso desde o Egito, desde a época antiga nós sempre tivemos artistas. Só lembrando, por exemplo, como eu falei da Grécia, nós tínhamos lá no Império Minoico, que é o começo lá vamos colocar dentro do início da Grécia, os minoicos tinham apresentações de touros, porque minoico é exatamente homenagem ao rei Minos, e o rei Minos, dentro da lenda, ele teria sido um filho, vamos colocar assim, ele teria sido um semideus, né? Ele era filho de Zeus com a sua mãe, que seria, no caso, a Europa. Então, no caso dele, vem ele como filho, então ele tem essa dualidade. E lembrando que na lenda lá de Zeus, Zeus se disfarça de touro e rouba a Europa e leva para Atena, e lá eles têm um filho que é o rei Minos. Então, quer dizer, sempre teve uma homenagem com relação à figura de touro. Então, nessa época de Minos, nós tínhamos acrobacias que jovens, eles ficavam em cima de touros e saltavam sobre os touros. Então, quer dizer, era uma forma de circo. Se a gente evoluir um pouco mais, a gente vai ver o circo romano. O circo romano era muito violento, tinha coisa de gladiadores, tinha coisa de corrida de pigas, mas era um circo. Daí esse desdobramento que foi tendo durante a época, na Idade Média, nós tivemos a comédia dell'arte, que tinha um pouco de circo, um pouco de palhaços, e daí quando a gente chega na época moderna, que a gente vai chegar lá, mais ou menos lá, quase da época contemporânea e finalzinho da Idade Moderna, vai ter o Philip Astley, que ele pega toda essa ideia dessa coisa da comédia que existia antigamente, sobre esses circos antigos, e ele pensa o seguinte: por que eu não fazer um show com cavalos e acrobacia de cavalos? E nós já tínhamos os palhaços que eram utilizados muito na questão lá da concepção da comédia dell'arte. Esses palhaços, eles aprimoram sua maquiagem e se tornam palhaços modernos que nós conhecemos hoje, e começa com Astley exatamente fazer esses espetáculos. Então isso vai trazer o circo para os nossos dias. E isso vai ser esse circo que a gente conhecemos hoje, que é exatamente o espetáculo que utiliza acrobacia e utiliza humor como coisas, fundamentos dentro dessa apresentação. Certo? Espero que essa aula tenha sido proveitosa, tenhamos aprendido bastante e nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.